Pode começar falando um pouco do seu nome, sua idade, cidade onde mora, o que está fazendo. Eu sou Luciana, moro no Rio de Janeiro, tenho 44 anos, sou advogada por formação. Hoje eu atuo como analista de contratos, que é uma coisa que eu amo, e estou abraçando o mundo do marketing digital, que eu acho que é a mais recente paixão. Depois das primeiras sessões, o que você achou quanto ao meio, assim, ser de internet, o modo, horário, como estava sendo realizada essa sessão? Na verdade, para mim não, para mim foi perfeito, né? Até porque Rio, São Paulo seria praticamente inviável, né? E desde que eu te conheci, é alguém que eu sempre gostei muito de estar conectada. Então, quando surgiu a possibilidade de fazer assessoria, foi fantástico. Então, para mim, o meio digital ele é incrível, né? Por a gente conseguir se aproximar, eu ter a possibilidade de estar perto de você, fazendo esse trabalho junto. E tem a questão da mobilidade, eu ganho em tempo, né? Eu moro no Rio de Janeiro, o trânsito é caótico, né? Então, para mim, é o meio perfeito. No primeiro dia da assessoria, você trouxe alguns desafios, né? De o que você estava tendo muitos projetos que você abandonava, suas relações familiares estavam um pouco conturbadas, estavam complexas para você lidar com isso, né? E você queria investir mais em si mesma porque você via que, de alguma forma, tudo isso parecia te tirar de você, né? Então, você quer falar um pouquinho de como era isso? Era um período assim, de muita confusão, né? Eu acho que quando eu cheguei até você, a sensação que eu tinha é que eu só entregava, né? Então, foi uma total necessidade de me reconectar, de entender quem eu era, as coisas que eu gostava, e a partir daí enxergar mesmo a minha vida de forma mais objetiva e me colocar mesmo no mundo e nas questões. Eu tinha perdido de verdade a capacidade de olhar para mim, né? De me enxergar, de perceber coisas simples. Eu não conseguia, eu tinha dificuldade de dizer, de entender aquilo que eu gostava, que é algo que é muito básico, né? Eu estava tão desconectada de mim que eu não conseguia listar coisas que eu gostava, não conseguia me colocar, né, no mundo assim, me entender, me ver como uma pessoa. Não conseguia se ver nem apaixonada por algo que nem você chegou falando do marketing digital Ah, atualmente, né? não, paixão então longe disso. Eu não tinha nem muito amor próprio, né, gente? Tu não era nem apaixonada por mim, que é o Uhum, principal, né? Então, acho que foi muito por aí. Eu tava com a autoestima baixíssima, então, uhum. para me reencontrar. Com isso, a gente decidiu ir mais para algumas técnicas e ferramentas para trabalhar mais, como o ritual do amor próprio, as ações para chegar a metas. E a gente criava ações. Aí, conforme você mudava, a gente tentava mudar outras ações, com livros, referências, algumas coisinhas básicas para ver conceitualmente o que que você era, o que que você pensava para chegar em você, né? Você quer falar um pouquinho de como foi esse processo para você? Para mim foi muito interessante, assim, porque no início, como eu falei, as questões básicas eram muito difíceis. Então, assim, eu não conseguia me perceber, me ver, entender quais eram as minhas necessidades. Então, eu acho que o primeiro momento em que houve aquele estalo, assim, de que, ah, tá, entendi. E foi uma das técnicas que eu gostei mais, que foi a questão que foi no banho até, né, questão do toque, de você, da atenção plena mesmo, né, de estar ali naquele momento. E é algo que eu não fazia, nem me lembro desde quando, né? Eu nunca, na verdade, estava ali naquele momento com relação a nada, né? Eu estava sempre aqui, eu pensando no passado ou no futuro, né? Então, a partir daquela técnica, eu entendi de verdade o que significava atenção plena, né? O que era estar ali naquele momento. E aí a meditação começou a fazer sentido, e a partir daí as coisas começaram a fluir melhor. Uhum. Você sentiu dificuldade em algum passo? Quais seriam essas dificuldades? Você acha que foi muito dura em alguma parte também? Pode já falar. Eu não acho que você tenha sido dura, mas eu acho que até por conta de muitas crenças e receios,
em alguns momentos dava um certo medo, né? E medo, às vezes, se a gente deixar, tende a paralisar. Então, dureza da sua parte, não. Mas alguns momentos foram aquele friozinho na barriga, sim. Porque eu tinha que dar um passo a mais, né? Eu tinha que sair da minha zona de... aquilo que eu considerava, ouvia, entendia como zona de conforto. Eu tinha que criar um novo hábito. E, às vezes, alguns passos são mais difíceis, principalmente no início, né? Uhum. Quando os conectores começam a ser, né, apertadinhos, os parafusos, né, o quebra-cabeça começa a ser montado, as coisas começam a fluir melhor. Mas lá no início, acho que a resistência até é um pouquinho maior, né? Porque quer queira, quer não, pelo menos no meu caso, foram muitos anos, né? Cultivando alguns hábitos. Então, para modificá-los é um pouquinho mais difícil. E eu acho que foi isso que você foi fazendo. Apesar de você ter medo, você foi em frente. Você dava aquela travada e falava: será que eu vou? Será que eu não vou? Aí eu perguntava: mas o que você precisa Quero para ir, ir? seguir. O que você precisa para ir? Você sabia a resposta, entende? Todo mundo tem a Uhum. resposta dentro de si. Só que no medo, parece que o medo suplanta essa resposta que você já tem, naturalmente, Uhum. né? Não, certamente. E aí a questão da assessoria fez toda a diferença, porque muitas questões eu sozinha não ia conseguir perceber, né? Naquele momento, quando você está ali, é difícil você entender que às vezes você até sabe que eu tinha noção de que existia uma saída, mas eu não sabia por onde começar. Então, muitas vezes eu ficava parada em pânico, olhando, e tinha essa vontade, eu queria, mas eu precisava realmente de alguém para, ó, vem por aqui, você não está sozinha, vem que eu te ajudo. Uhum. Você sentiu necessidade de outros profissionais? Foi atendida durante o processo? Isso influenciou nos resultados, assim? Olha, que eu me lembre, eu já vinha testando algumas terapias, eu gosto muito de algumas, como por exemplo Theta Healing. Que eu me lembre, na época eu cheguei a fazer algumas sessões de Theta Healing, que na verdade era continuidade, e Uhum. nesse aspecto até ajudaram, assim, eu vejo como um complemento. Theta ajudou a limpar algumas crenças que me deu coragem de avançar, né? Ir para o próximo nível, que aí foi a assessoria. Que ótimo. É, Você fez ou decidiu algo que antes da assessoria para você era impensável? Mesmo seja viver alguma coisa que você não imaginava viver, para você, assim, como que você se sentiu fazendo isso? E quão desafiador parecia antes e quão desafiador foi realmente quando você fez? Se tiver alguma coisa, né? Acho que muitas coisas, e coisas muito que hoje parecem muito simples, que são parte da vida, né? E que naquele momento eram muito, muito complicadas, como, por exemplo, me colocar como prioridade em algumas questões, né? Ter atitudes ou tomar decisões simples, como, por exemplo, esse final de semana eu vou viajar, né? Porque nesse momento eu quero, né? Algo que a gente precisa de lazer, a gente precisa. Então, essas pequenas coisas do dia a dia que eu já não tinha mais a capacidade, porque eu estava sempre envolvida em cuidar de fazer outras coisas e tinha me deixado em segundo plano. Então, e outras tantas, né? De ter a coragem de me reconectar às pessoas, de fazer amizade, de estar no mundo mesmo, sabe? De vivenciar as experiências todos os dias sem qualquer receio do que pudesse acontecer ou pontos de discordância, né? Então, e é interessante porque a gente fica sempre, ou pelo menos eu tinha expectativa no início de ter alguma mudança mega, super radical, né? Vou mudar de país, né? Por exemplo. Essa coragem de, né, fazer um Né? boom na vida. E de repente você olha para a vida, que foi o que aconteceu comigo, e eu percebi que é necessário, é isso que eu quero no momento. Eu vou morar fora do país durante um período da minha vida, mas não precisa ser hoje, não precisa ser agora, né? Então, aquelas pequenas vitórias diárias, né, que eu Uhum. consigo perceber
ser grata por cada uma delas e me felicitar por cada uma delas. E antes eu realmente nem percebia, né? Eu dava muito valor, ou ficava tentando encontrar valor exatamente nessas questões bem bombásticas, né? Ou criar alguma coisa que vai mudar o mundo, sabe? Não que você não esteja criando Eu agora, né? estou, né? E acho que todos nós criamos, né? A partir do nosso mundo, né? E a gente impacta pessoas todos os dias, mesmo quando a gente não percebe, não se dá conta disso, né? Então, mas antes não tinha essa consciência, né? Antes não tinha essa consciência. Mas que ótimo que conseguiu. É de todas as práticas, assim, o que ficou da sua vida? Porque a gente teve um período longo de práticas contínuas. Além da amizade, né? Que é um fato, é alguém que está, né? E se depender de mim, permanecer na minha vida ao longo da minha jornada. E, assim, todos os dias, né? A questão dos hábitos diários, de eu perceber os meus sabotadores, né? E ter a mais plena convicção hoje de que eu sou capaz e que questões acontecem todos os dias, mas a gente respira fundo, né? Areja a mente, a gente consegue compreender e encontrar o caminho e a solução para as coisas. Eu acho que uma das maiores vitórias para mim foi a capacidade de agir com muita naturalidade, desculpe, muita leveza, muita fluidez diante das questões que surgem no dia a dia, sabe? Dos desafios mesmo, que cada um de nós enfrenta desafios diários, né? E hoje tudo flui, né? Ah, aconteceu, ok. Problema, solução, questão, vamos encontrar a saída. E tudo de uma forma muito leve e natural. Quando você chegou, era aquela postura assim rígida de quem estava conversando com o diretor da empresa ou algo assim meio, né? A senhora advogada, assim. Eu acho que eu te via muito assim, e mesmo assim em situações cotidianas, domingo de manhã, acho que a gente chegou a marcar sábado de manhã, domingo de manhã ou algo do tipo. Quinta à noite, você estava assim. No quinta à noite eu falava, não, ela chegou do trabalho, tudo bem. Aí, só que assim, fim de semana, ela acordou e ficou desse jeito, que engraçado, eu achava, né? E agora eu vejo você, essa pessoa espontânea, assim, eu considero uma grande vitória sua, assim. Sem dúvida. Eu tenho muito orgulho, assim, das suas vitórias por causa disso, porque eu fico vendo esses olhinhos brilhando, assim. É muito bom, assim. E assim, é até interessante porque, acho que eu já comentei com você, inclusive, né? O que eu mais queria quando a gente começou era ter exatamente aquele olhar, né? Aquele olhar de criança, né? Que eu tinha perdido. E eu ficava olhando uma foto em específico e eu me perguntava mesmo, né? Onde foi que eu perdi esse olhar? Então, ver novamente, identificar novamente em mim essa naturalidade, essa leveza, a espontaneidade, nossa, é a maior vitória de todas, né? Então você acredita que de alguma forma você recuperou um pouco desse olhar, assim, mais sonhador, mais ingênuo, ou alguma coisa, alguma característica que tem naquele olhar da foto e que você já tinha perdido na época? Sim, sem dúvida alguma. Assim, eu acho que hoje é a mais plena experiência, que quando a gente é criança, você, sei lá, tudo tá lindo, tudo é bom, tudo vai dar certo, né? Essa esperança permanente. E hoje eu me movo da mesma forma todos os dias, né? Mesmo diante de situações difíceis, eu tenho a mais plena convicção de que eu posso não saber como, né? Mas que eu vou conseguir, que aquela questão vai ser resolvida e que tudo vai dar certo. E isso é parte da vida, né? Então, eu conseguir lidar com tudo isso e recobrar aquele olhar foi quando eu me dei conta disso, quando eu me olhei no espelho e gostei do que eu estava vendo, foi um momento de muita alegria, assim. Muita alegria Que mesmo. maravilha. Isso realmente... Eu estou um pouco emocionada, peraí. Mas é a melhor coisa do mundo, sério. Pra quem facilita, assim, é a melhor coisa do mundo, de verdade. Ver a mudança, assim.
Qual a grande diferença para você, assim, entre a assessora reconectiva Karen e a Karen amiga, já que você me conhecia antes da assessoria, né? Eu acho que a franqueza e a espontaneidade são as mesmas, né? E eu acho isso incrível que você consegue levar para a assessoria essa mesma leveza. E eu sinceramente não vejo tantas diferenças, porque você é uma pessoa que é muito séria na sua forma de enxergar o mundo, o seu cuidado com as pessoas, a sua disponibilidade de ajudar. E mesmo antes de eu contratar a assessoria, você já me assessorava, porque você é alguém que no seu dia a dia está sempre assim, né, disposta a ajudar, a dar um toque e ajudar, assim, estou sempre pronta para ajudar, tem essa disponibilidade. E a assessora só encara isso com mais responsabilidade ainda, né? Você indicaria a assessoria para quem? Por quê? Eu sinceramente acho que todo mundo deveria fazer. Todo mundo tem as suas questões, né? Talvez em maior ou menor proporção, né? Mas todo mundo tem questões, todo mundo. Então, independente de idade, e quanto antes a gente buscar apoio, a gente buscar ajuda, melhor. Por que deixar se tornar uma avalanche? Por como eu deixei, é um fato, né? Por que permitir que os sentimentos e as emoções que deveriam sempre nos levantar e nos fazer vibrar, te sufoquem? Se percebe que tem algo que está ali te prendendo, te sufocando, amedrontando, limitando, busca ajuda. E para mim, assessoria total, assessoria reconectiva com você em especial, é uma referência e tanto. Então, acho que todo mundo. A gente não tem que esperar chegar no fundo do poço. Não tem porquê, né? Uhum. Agradeço muitíssimo. É um prazer.